Olá, tudo bem? Vamos a mais uma aula de História do Colégio Estadual Francisco Assunção. Estamos falando sobre sistemas totalitários do século XX. Na nossa última aula nós tratamos do fascismo italiano e hoje começaremos a falar sobre o nazismo. Na próxima aula entraremos, propriamente dito, nas questões mais efetivas da Segunda Guerra Mundial. Muito bem, toda vez que eu falo sobre nazismo na Alemanha, uma pergunta vem à minha mente. O que levaria quase a totalidade de uma população a apoiar uma forma tão cruel, tão injusta, tão desigual e genocida como foi a lógica nazista implantada em meados do século XX? O que levaria uma população a apoiar esse tipo de coisa? Talvez você não compreenda isso, né? Porque nós estamos um tanto quanto distantes do momento histórico em que o nazismo surgiu. É claro que nós não vamos aqui nos aprofundar em todas as questões do nazismo. Nosso objetivo hoje é dar a você alguns antecedentes históricos. É mostrar para você algumas circunstâncias que contribuíram para a emergência do nazismo e para que pessoas dentro dessa sociedade alemã do início do século XX pudessem aderir ao discurso nazista. E eu digo logo para você que não é um discurso que está preso àquele período. Hoje, ainda hoje, nós temos grupos de neonazistas espalhados por todo o mundo. Embora as suas atividades sejam criminosas, ainda assim esses grupos se articulam e divulgam o seu pensamento racista, preconceituoso, homofóbico, dentre outras coisas. No próprio estado do Rio de Janeiro, vira e mexe nós temos notícias de ação de grupos neonazistas. Vira e mexe nós temos informações nos meios de comunicação sobre vítimas de grupos neonazistas. Então não é um discurso que está preso ao passado, mas que nos leva a refletir um pouco sobre aquilo que a humanidade ela tem exercido, praticado no presente. Bom, então caminhando aí para a nossa discussão, vamos falar sobre esses antecedentes históricos. O que seria isso? Bom, como estava essa Alemanha no período anterior à Segunda Guerra Mundial? É claro que a gente já falou um pouco sobre isso, porque tratamos da crise de 29, tratamos da Primeira Guerra, da crise de 29, tratamos também de algumas teorias sociais, né? Tratamos também da emergência do fascismo na Itália. Mas perceba, vamos retroceder um pouco para contextualizar aquilo que a gente vai tratar aqui. Na Alemanha, o ressentimento nacional por causa da derrota na Primeira Grande Guerra, associado ao pangermanismo, e eu já expliquei a vocês numa aula anterior o que significaria isso, né? E também correntes próximas às ideias fascistas, deram origem ao que nós chamamos de nazismo. Nazismo. Então temos aí o ressentimento nacional pela derrota da Primeira Guerra, temos aí a acentuação da concepção de pangermanismo e temos ideias próximas ao fascismo. Juntando tudo isso, nós vamos ter a ideologia nazista. Bom, após a Primeira Guerra, a Alemanha ela foi varrida por uma onda de agitações políticas.
E essas agitações políticas levaram à queda do imperador Guilherme II e também à proclamação de uma república. Então a Alemanha deixou de ser uma monarquia para se tornar uma república sob a liderança dos social-democratas, dos socialistas moderados, né? Poucos meses depois, uma Assembleia Constituinte reunida na cidade de Weimar deu ao país uma constituição extremamente democrática. Por isso, essa república ficou conhecida como República de Weimar. As perdas sofridas com o Tratado de Versalhes provocaram dificuldades financeiras e colocaram o país à beira de um colapso. E aí eu quero lembrar a você o que nós falamos sobre o Tratado de Versalhes nas aulas anteriores, certo? A Alemanha, basicamente, ela pagou a conta da Primeira Guerra. Ela teve que entregar suas reservas de ouro, ela teve que entregar parte da sua frota industrial, né, das suas produções industriais, ela teve que, de certa forma, pagar uma indenização aos países vencedores como reparações de guerra, né? O exército dela foi fixado numa quantidade, não poderia ter um exército potente que pudesse levar o mundo a mais uma guerra. Então perceba, para enfrentar todas essas situações, o governo alemão ele passou a emitir papel moeda e fez isso de forma descontrolada. Isso vai gerar inflação e aumento no custo de vida. Veja bem, quanto mais dinheiro você tem no mercado, menos ele vale. Entende? Consequentemente, se o poder de compra desse dinheiro é baixo, significa dizer que a inflação está alta, o custo de vida ele está alto. Então a moeda alemã ela foi muito desvalorizada. Para você ter uma ideia, em 1919, um marco alemão equivalia a 8,9 dólares. Um marco equivalia a 8,9 dólares. Em 1923, um dólar equivalia a 4 milhões de marcos. Você entendeu o que eu falei? Em 1919, um marco, 8,9. Em 1923, um dólar, 4 milhões de marcos. Se você tivesse um dólar na Alemanha, você seria milionário. E esse cenário favoreceu duas tentativas de revolução socialista nessa Alemanha. Uma em 1919, liderada por Rosa de Luxemburgo e também Karl Liebknecht. E outra em 1923. Em 1915, Karl Liebknecht ele funda a Liga Espartaquista, que mais tarde vai se transformar no Partido Comunista Alemão. Entre 1918 e 19, ele vai liderar essa revolução na Alemanha e vai ser capturado também pelas forças do governo e tanto ele quanto a Rosa de Luxemburgo foram sumariamente executados. Entre 1924 e 1929, o país passa por uma relativa estabilidade com investimentos ingleses e norte-americanos na economia. Só que aí veio a Grande Depressão. E com essa Grande Depressão, que acontece a partir de 1929, a economia alemã entra novamente em crise. Uma crise muito mais intensa e mais profunda do que ela estava após a sua derrota na Primeira Guerra. Para você ter uma ideia, 6 milhões de trabalhadores perderam o emprego da noite para o dia. 6 milhões. Houve quebra de empresas, a inflação voltou com força redobrada. Com isso, a população perde a sua confiança nos valores da democracia recentemente implantada e procura soluções mais radicais, autoritárias, que tirassem o país da crise e resgatassem o chamado orgulho nacional. Aliás, Adolf Hitler ele promete que vai tirar a Alemanha do seu atraso e livrar ela da grande vergonha que ela sofreu
após a Primeira Guerra. Aí nós temos algumas propostas políticas para lidar com essa crise profunda na Alemanha. No começo da década de 1930, nós temos duas correntes políticas e ideológicas que apresentavam soluções para esse impasse alemão. Uma delas formada pelo Partido Social Democrata e pelo Partido Comunista, que eram orientados pela Terceira Internacional ou Internacional Comunista, que tinha sua sede na União Soviética. A segunda corrente, ela era representada pelo Partido Nazista, ou Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Os comunistas contavam com o apoio da classe operária e de setores minoritários das classes médias alemãs. Os social-democratas já estavam dirigindo o governo, certo? Porque eles foram basicamente os líderes da proclamação da República de Weimar e governaram nos primeiros anos. Então ambos os partidos eram de esquerda e defendiam uma solução socialista para a crise alemã. Entretanto, um via eleitoral, o socialista, e outro através da revolução, representando os comunistas. Lembra que eu falei com vocês que o socialismo é o estágio que antecede o comunismo? Então perceba, ambas as correntes ideológicas querem chegar ao mesmo lugar, só que por vias diferentes. Na Alemanha era isso que estava acontecendo, né? Os social-democratas queriam chegar ao mesmo lugar, mas com a via eleitoral. Já os comunistas queriam uma revolução, né? Comunistas e socialistas nessa Alemanha não tinham votos suficientes para chegar ao poder sozinhos. E aí houve um conflito entre eles na União Soviética e Joseph Stalin, ele proibiu a aliança entre socialistas e comunistas nas eleições alemãs de 1932, porque esses partidos tinham sede lá na União Soviética. Com isso, o Partido Nazista obteve 37,3% dos votos e venceu os opositores que estavam divididos. Então perceba, a falta de entendimento, de conexão entre socialistas e comunistas contribuiu para que o Partido Nazista ganhasse as eleições com menos de 40% dos votos. E olha que eles já tinham tentado chegar ao poder praticando algumas tentativas de golpe, mas não conseguiram. Decidiram fazer isso agora via a urna, né? Via democrática. Com isso, o presidente da República, o Marechal Hindenburg, nomeou Adolf Hitler, que era chefe do Partido Nazista, para o cargo de primeiro-ministro, ou chanceler. E assim Hitler começa a sua trajetória no poder. Bom, sobre o Partido Nazista. O Partido Nazista ele surge no começo da década de 20 como desdobramento de um partido pequeno, o Partido Trabalhista Alemão. Hitler ele vai aderir a esse partido em 1919 e vai mudar o nome da organização para Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. O símbolo mais importante do Partido Nazista era a suástica, ou cruz gamada. Eu não sei se você já viu uma imagem da suástica, e eu trouxe uma para você poder dar uma olhada. É desse símbolo que eu estou falando. Essa é a suástica. Percebe? Essa é a suástica. A cruz gamada. É claro que esse não é um símbolo originariamente nazista, mas os nazistas se apropriaram dessa simbologia. Quando Hitler cria a bandeira para o seu partido, ele procura incorporar essa suástica e ainda, abro aspas para citar as palavras dele, essas cores veneráveis
que expressam nossa homenagem ao passado glorioso que tantas honras trouxe à nação alemã. Que cores eram essas? O vermelho, o preto e o branco. Hitler também declarou, em sua obra Minha Luta, que o vermelho expressa o pensamento social que está sob o movimento. Ué, pensamento social? Teria um pensamento social no nazismo? O branco, o pensamento nacionalista. E a suástica significa a missão a nós reservada, a luta pela vitória da raça humana ariana e, ao mesmo tempo, o triunfo do ideal de trabalho criativo em si inerente, que será sempre antissemítico. Então, essa suástica, ela representa um pensamento social nazista, representa um pensamento nacionalista, representa a ideia missiológica de que o nazismo precisa lutar pela vitória da raça ariana, né? E ao mesmo tempo pelo triunfo desse trabalho criativo que sempre vai ser antissemítico. Percebe? Aí eu perguntei a você, há um pensamento social nesse nazismo do século XX? Se você começar a pensar, por exemplo, que a Alemanha estava numa crise social profunda, né? E que se reerguer durante um período posterior à Primeira Guerra só foi possível a partir do investimento estrangeiro, se você for pensar que esse capital estrangeiro, essas indústrias que são implantadas na Alemanha, elas eram dominadas por estrangeiros, principalmente por investidores judeus. Eles eram dono do capital, eles detinham o capital e os meios de produção. Se você for pensar que os trabalhadores alemães eram explorados por esses capitalistas, você vai perceber que a proposta nazista tem, sim, um cunho social para a época. Eu não estou defendendo e não estou dizendo para você que isso não teve um preço alto, mas há um pensamento social, a ideia nazista de que a riqueza da Alemanha é para os alemães. Então eles querem tomar os meios de produção, né, desses estrangeiros e transferir isso para os alemães. Isso não é comunismo, ok? Não é comunismo por quê? Porque o Estado vai continuar controlando tudo, um sistema totalitário, ok? Então, perceba, há um pensamento social. Imagine você vivendo numa Alemanha arrasada, numa Alemanha em que, de certa forma, logo depois, quando desencadeia essa grande depressão, numa Alemanha em que $1 equivale a 4 milhões de marcos. Quanto será que um trabalhador alemão ele ganharia por um dia de trabalho? Entende? Quanto? Né? Quanto valeria o seu salário? Será que daria para ele sobreviver? Imagine um alemão que trabalha muito e ele não tem sua casa própria, mas um estrangeiro que está lá na Alemanha, ele tem casa própria, ele tem recursos, ele tem tudo, tem acesso a tudo. Entende? Agora pense comigo se esse estrangeiro for um judeu. Ou seja, os judeus eram ricos, né? Eram donos de comércio, donos de indústria. Aí você começa a entender que essa perseguição nazista aos judeus tem muito mais a ver com a usurpação dos bens deles do que uma questão étnica propriamente dita. A questão étnica, né, dizer que todos os males do mundo foram causados por judeus, que o judeu seria um povo fraco, tudo isso foi usado como justificativa para que Adolf Hitler, juntamente com os nazistas, tomassem
aquilo que era de propriedade desses judeus. Mas vamos prosseguir aí, certo? Falando sobre totalitarismo, os nazistas formaram duas milícias armadas extremamente eficazes no emprego da violência para aterrorizar os seus adversários, que eram comunistas, socialistas e democratas de preferência. As SA, que eram tropas de assalto uniformizadas com camisas pardas, e as SS, que eram tropas de elite uniformizadas de negro, certo? Antes de chegar ao poder, os nazistas defendiam um programa que incluía propostas de anulação do Tratado de Versalhes e denúncias contra os grandes monopólios industriais, contra o marxismo e também os judeus, que eram acusados por eles de ligação com o grande capital financeiro internacional. Em 1934, Hitler firmou um acordo com a grande indústria alemã. E aí, como líder das SA discordava desses acordos, Hitler ordenou o massacre das SA e 3.000 pessoas foram assassinadas na chamada Noite dos Longos Punhais. Eu não sei se você lembra quando nós falamos sobre totalitarismo, não há espaço para oposição no totalitarismo. Não há diálogo. A oposição, o totalitarista elimina. Só fica o partido que está no poder. Todos os seus inimigos, adversários políticos são eliminados. Ou são presos, ou são mortos, ou são torturados, mas eles são eliminados. Não há espaço para discordância num sistema totalitário. Então, assim que Hitler chega ao poder, ele parte para a execução do seu plano de estabelecer uma ditadura totalitária, né? E aí eu quero lembrar você que nós estamos falando até o momento aqui sobre um parlamentarismo, ok? Porque Hitler chega ao poder como chanceler, ou seja, como primeiro-ministro, né? Como chefe de governo, porque o chefe de Estado ainda era o Marechal Hindenburg, certo? Em 1933, os nazistas colocaram fogo no parlamento e responsabilizaram os comunistas pelo atentado. Ou seja, tacaram fogo no parlamento, disseram que foram os comunistas para ter um motivo para quê? Para reprimir os partidos de oposição, para reprimir os comunistas, para controlar os sindicatos também. E aí, em 1934, morre o Marechal Hindenburg. E aí Adolf Hitler vai acumular as funções de primeiro-ministro e também de presidente da República. Com isso, ele vai adotar o título de Führer, que vai ter poderes ilimitados. Logo, dentro desse plano de implantar uma ditadura totalitária, e aí você está percebendo que parece que havia uma conspiração do destino para que isso acontecesse, né? Infelizmente, você vai ver que ele vai agora extinguir todos os partidos políticos, com exceção do Partido Nazista, vai submeter os sindicatos ao Estado, vai criar uma legislação antissemítica, chamada Leis de Nuremberg, datada de 1935. E assim ele vai afastar os judeus do serviço público, das universidades e de qualquer profissão. Começa uma segregação, certo? Os judeus perdem a cidadania e aqueles que não deixam o país no início desse processo acabam sendo presos e enviados para campos de concentração. Bom, ele cria campos de concentração para confinamento desses judeus. E não somente de judeus, mas para confinamento também de comunistas, socialistas, homossexuais, ciganos, testemunhas de Jeová, opositores em geral. Todos aqueles que poderiam tirar recursos do Estado ou se revoltar contra o Estado foram perseguidos, mortos ou confinados. Uma outra informação que é interessante também é que, como os nazistas precisavam divulgar a imagem de uma nação forte, de uma raça forte, eles começaram a matar idosos, deficientes físicos, porque essas pessoas, embora
fossem alemães, não poderiam representar a força e o poder desse Estado nazista. Bom, a ideologia nazista. Para Hitler, os alemães pertenciam a uma raça pura, destinada a dominar a humanidade. Todas as outras raças humanas seriam inferiores, principalmente os judeus. Hitler acreditava que os judeus se tratavam de uma raça impura, responsável por grande parte dos males da humanidade, principalmente o marxismo e o capitalismo financeiro internacional. Segundo ele, os responsáveis por isso eram os judeus. Os responsáveis pela luta de classes eram os judeus. Logo, eles deveriam ser combatidos, né? Aos alemães, deveria ser concedido pela paz ou pela guerra um espaço vital, ou seja, um grande território na Europa destinado a abrigar os povos germânicos num só reino ou império, o Reich. Então perceba, nós temos aí uma acentuação do pan-germanismo. Ele vai colocar isso em prática, ele vai tentar submeter esses povos germânicos todos à liderança alemã e vai trabalhar aí para a construção ou para a conquista desse espaço vital para que haja um grande império. Bom, também a adoção de medidas no campo econômico para reanimar a produção industrial e agrícola. O governo vai estimular a expansão da indústria, vai promover grandes investimentos no setor bélico e também em obras públicas. Em 1933, o primeiro desses planos teve início e 4 anos depois, o desemprego tinha desaparecido do país. Lembra que eu falei sobre 6 milhões de desempregados em 1929 com a Grande Depressão na Alemanha? Agora, em 1933, 4 anos depois, não havia mais desempregados no país. 4 anos depois. E apenas 1 ano após o Partido Nazista ter chegado ao poder. Dá para você entender por que uma sociedade, em quase a sua totalidade, vai apoiar um sistema nazista? De uma hora para outra as coisas começam a funcionar. De uma hora para outra, um alemão que é um pé rapado, ele tem emprego, ele tem recursos. O cara que não tem casa, propriedade, ele passa a ter uma propriedade, claro que não para toda a população, né, mas para uma certa camada da sociedade, ele passa a ter porque essa casa foi tomada de um judeu, entregue a ele. Pessoas que eram sem eira nem beira, sem nenhum tipo de prestígio social, ao aderir ao nazismo, ao servir ao nazismo, de repente integrando as tropas SA, SS, poderiam ter prestígio social e ser considerado alguém na sociedade. Percebe? O plano seguinte transforma a Alemanha na segunda potência industrial do mundo. Rapaz, ela se torna, no sistema nazista, no governo nazista, a segunda potência industrial do mundo. Ou seja, o nazismo tira a Alemanha da crise e prepara todos para lançar o mundo numa nova guerra. Entende? Então, falando sobre esses antecedentes históricos, eu queria que você compreendesse isso. A circunstância social desfavorável da Alemanha, a falta de capacidade para socialistas e comunistas se unirem numas eleições, a exploração econômica, social, proporcionada pelo capital estrangeiro nessa Alemanha, tudo isso contribuiu para que o nazismo chegasse ao poder e para que ele
ao começar a implantar a sua ideologia, a tentar tirar essa Alemanha do atraso e conseguir conquistar seu apoio da maioria da população. Quem não concordava com o nazismo, e tinham alemães assim, saíram da Alemanha. Quem não era tão favorável, mas usufruía dos benefícios que o nazismo estava trazendo para a Alemanha, que era extremamente nacionalista, simplesmente tapou os ouvidos e fechou os olhos para as coisas que os nazistas estavam fazendo. Como se o fim justificasse os meios. E o resultado de tudo isso é que o mundo entrou numa guerra. E só de judeus foram aproximadamente 6 milhões de mortos. Não estou falando sobre o restante. Só de judeus. Percebe? Então, assim, falar sobre nazismo significa compreender o que a intolerância, o desrespeito, o racismo, a discriminação, o que isso pode gerar na humanidade. E faz a gente refletir também sobre o que uma opressão, seja ela social, econômica, financeira, ideológica, o que o sofrimento pode levar uma pessoa a ser e aceitar. Não estou justificando nada disso, ok? Eu estou levando você a pensar. Será que se você estivesse naquela Alemanha da década de 30, você teria aderido ao nazismo? Ou você teria fugido daquele lugar? Será que você estaria disposto a vender os seus princípios ou mais? Estaria disposto a basicamente se calar diante dessa injustiça e dessas atrocidades para poder ter uma vida melhor? Eu acho que é sobre isso que você precisa pensar e refletir. Não estamos muito longe disso no nosso país, ok? Não estou falando do governo. Eu estou falando agora de pessoas que vendem o seu voto por qualquer coisa. Eu estou falando de pessoas que negociam seus princípios para terem benefícios pessoais. Isso começa em casa, entende? Isso começa em casa. Quando você que está aí assistindo essa videoaula, você aceita um tipo de suborno ou está disposto a subornar, você pode contribuir para um sistema injusto, desigual, preconceituoso e intolerante. Entende? Que você possa ler um pouquinho mais sobre o nazismo, que foi horrível para a humanidade, e entenda que nós precisamos valorizar, acima de tudo, a humanidade, e não o capital, o dinheiro, o prestígio ou os benefícios pessoais. Tá bom? Na próxima aula, a gente já vai falar um pouco sobre a Segunda Guerra Mundial. Eu vou postar aí na nossa plataforma uma imagem, uma foto de propaganda nazista, e eu queria que você falasse um pouco sobre ela. Vai ser uma foto forte,
mas eu espero que você consiga interpretar, ler o que os nazistas estão tentando transmitir com essa imagem, tá bom? Um abraço para você e até a próxima aula, tá? Tchau, tchau.